Quais são as principais diferenças entre o sítio aqui, a tranquilidade aqui, e a favela onde você morava? Aqui tem muito sossego, muita tranquilidade, os vizinhos bons, sabe? Muito bom morar aqui. E na favela, como é que era? A favela é turbulento demais, Deus me livre. O pessoal lá não tinha educação, era uns roubando os outros, Deus não sabe? Você sofreu muito na favela? Não, eles me respeitavam um pouquinho, sabe? E hoje, você é feliz? Não sei eu lá. Você está escrevendo? Agora eu escrevo. O que você escreve? Tenciono escrever Os Rebeldes. O que vai ser Os Rebeldes? O modo dos moços atualmente, como eles vivem. Você acha a juventude de hoje rebelde? Acho rebelde. E os seus filhos, que são jovens, são rebeldes? São rebeldes, revoltados. Não sei, não tem motivo para ser revoltado. Porque antigamente nós sofríamos muito mais do que eles e não eram revoltados como eles são atualmente. Hoje eles têm toda a possibilidade de estudar, a escola, os governos favorecem muito, mas eles são revoltados. De onde vem essa revolta? É que eu pergunto para eles. No final da década de 50, o Brasil vivia um grande contraste social. De um lado, o país crescia muito, tinha vários avanços tecnológicos, mas também vivia numa miséria, onde milhões de pessoas não tinham educação, não tinham moradia, não tinham saúde, nada além da miséria. Então, o Quarto do Despejo, o Diário de uma Favela, publicado em 1960, mostra a realidade dura que os brasileiros viviam na cidade de São Paulo, onde tudo isso aconteceu. Um aviso para uma ordem de despejo. Carolina Maria de Jesus nasceu na cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais, em 1914. Com apenas o segundo ano do curso primário, abandonou os estudos para acompanhar a mãe em seu novo trabalho fora de Sacramento. Com destino comum à maioria dos migrantes, Carolina chegou à capital paulista em 1947 com 33 anos. Os dias fartos que esperava encontrar não aconteceram. Depois de passar por diversos tipos de trabalho, foi demitida por estar grávida do primeiro de seus 3 filhos e conheceu em 1948 a favela do Canindé, onde morou até 1960. Foi no Canindé que aprendeu seu novo ofício, catadora de papel. Encontrava no lixo sua sobrevivência diária. Separava papéis, plásticos e ferro velho para vender. Descontente com o alto custo de vida, Carolina começou a escrever, a partir de 1955, um diário, que Audálio Dantas conheceu e transformou no livro Quarto de Despejo, o maior sucesso editorial da época. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mesclam com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofada de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Carolina nasceu em 1914, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Desde muito jovem, enfrentou o racismo e as dificuldades da pobreza. Apesar de tudo, sempre gostou de ler e escrever. Quando se mudou para São Paulo, passou a viver como catadora de materiais recicláveis. E foi nessa rotina difícil que começou a registrar seus pensamentos e desabafos. O jornalista chamado Audálio Dantas descobriu seus cadernos e ajudou a transformar aquelas anotações em um livro, que se tornaria um verdadeiro marco na leitura brasileira. Ela foi para ser o que é. Ela foi um objeto de consumo desta classe média que se ilustrava
e que precisava discutir alguns temas que adequariam um passado quase que colonial com uma atmosfera moderna de cidade urbana, desenvolvida e dinâmica que seria São Paulo, não é? A Carolina foi uma figura escolhida por um homem, não é? Isso é importante porque um dos grandes desafios do entendimento de Carolina é pensá-la como uma mulher vanguardista, uma negra revolucionária, e na verdade ela não foi e não é nada disto, não é? Ela foi uma figura objetizada por um jornalista, Audálio Dantas, que a escolheu naquele momento para mostrar assim, um atestado de problemas nacionais. Carolina Maria de Jesus era uma favelada aqui de São Paulo, da favela do Canindé, que eu conheci em 1959, e no mesmo dia fiquei conhecendo os diários em que ela registrava a vida da favela. Era uma pessoa extraordinariamente preocupada com a própria situação e com a situação que tinha em volta, de penúria, de miséria, e com uma capacidade extraordinária de narrar. Ela narrava o dia a dia da favela de uma maneira que eu acho que só quem vivia lá dentro e quem tinha a condição de ser uma boa narradora como ela é. O sucesso foi imediato. Quarto do Despejo vendeu milhares de exemplares, foi traduzido para 3 idiomas e levou a voz de Carolina para o mundo. Pela primeira vez, a experiência de uma mulher negra, pobre e favelada ganhou espaço nas livrarias e na imprensa. Mais do que um relato pessoal, o livro se tornou uma denúncia poderosa sobre desigualdade social e abandono das classes mais pobres. Carolina deu visibilidade ao Brasil, que sempre foi invencível para muitos. João, qual foi a maior perda com a morte de Carolina? O quê? A maior perda com a morte de Carolina? Quem perdeu foi a literatura, o meio literário em geral, né? Todo mundo acompanhou a obra dela e que tinha conhecimento do que ela fez. Esses vão sentir a morte dela. O que você acha que sua mãe ganhou com a literatura e com a arte? Você falou que a arte ganhou muito com ela, e ela o que ganhou? Nada, praticamente nada. Você acha que ela recebeu, por exemplo, financeiramente o que ela merecia? Olha, financeiramente ela não teve a recompensa dela. E por que você acha? Assim, muita gente, muito atravessador, muita gente quis aproveitar ela, a fama dela, e ela entrou nesse meio insciente da coisa. Ela não tinha noção, então ela se iludiu com a coisa, e ela caiu na mão de certos espertalhões que se locupletaram e dava apenas o mínimo necessário para ela viver. Mas ela não ganhou o que ela deveria ganhar com a literatura, principalmente com a obra dela, tendo a repercussão que teve. Ultimamente ela recebia alguma coisa? Esporadicamente sempre tinha alguma coisa do exterior, mas com rara frequência. E do Brasil? Do Brasil, praticamente, vinham os extratos da livraria Francisco Alves, pra você ver, pasmem, era 46 cruzeiros, 50, sempre dizia, era sempre isso que ela recebia. E o que ela fazia ultimamente? Ela escrevia ainda? Ultimamente ela estava reescrevendo várias coisas que ela tinha em mente, para intencionar publicar contos, poesia, sonetos, essas coisas. Tudo ela pretendia pôr num livro e ia ser publicado. E ela recebeu alguma proposta além de literatura? Agora, ela tinha recebido uma proposta dos Estados Unidos, né? Eles iam fazer um filme com o livro dela. Agora... O Quarto Despejo? Quarto Despejo. E... Eles chegaram a fazer alguma proposta concreta? Chegaram a fazer uma proposta concreta. Era boa? Era boa. 15 mil dólares, parece que ela ia receber. Quanto? 15 mil dólares. Ia dar quase 200 milhões. Era a grande chance dela agora, né? E além disso, ela se dedicava a alguma coisa aqui na casa dela? Aqui, pro dia a dia dela aqui era carpir, criar galinha, essas coisas, carpir. Ela gostava muito daqui, entende? Não intencionava mais sair daqui. Ela se identificava plenamente com isso daqui. Você acha que sua mãe chegou a ser feliz? Além disso, Quarto de Despejo mostra que a literatura pode ser uma ferramenta de resistência e transformação social.
Carolina Maria de Jesus provou que a arte e a escrita não pertencem apenas às elites, mas também ao povo, às mulheres negras, às pessoas comuns que vivem e resistem todos os dias nas periferias. Sua coragem e sua voz continuam inspirando gerações. Então acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate, o que não havia antes. Ela ficou de 77 até mais ou menos anos 2000, sem ser reeditada, sem ser falada. Hoje tem sido tema de tese, os seus livros estão sendo aceitos nas universidades e até o lançamento do Carolina, uma biografia, foi uma revelação, porque o livro explodiu no país inteiro, né? Vai ser traduzido agora para a França, vai ser traduzido para os Estados Unidos. Então acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Hoje nós não permitimos mais determinadas coisas, quer dizer, as mulheres negras, os homens, a sociedade de modo geral não permite mais determinados tratamentos. Hoje você não briga mais para estudar, você estuda. Você está brigando por um outro lugar na sociedade. Então acho que a Carolina vem como uma ótima referência e um ótimo lugar de fala, que é um outro tema que vem sendo agora está muito em voga. Isso a Carolina já fazia nos anos 50. Ela não permitia que ninguém falasse por ela. Ela falava por ela. E o diário, Quarto de Despejo e as outras páginas que ela deixou, mostram exatamente isso. Então, desde menina, ela já foi rejeitada, porque ela era diferente. Lia muito. Ela estudou até o 2º ano primário. E praticamente ela aprendeu a ler sozinha. Porque ela lia tudo. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançar, cantar, ela adorava isso. Então, quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. Sumiu, acho que é 10 ou 20 réis do Frei. E aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, apanhou muito. E aí não acharam dinheiro, prenderam a mãe dela. Aí bateram nas duas. Aí acharam o dinheiro, aí ela pediu a morte, ela disse que pediu a morte. Acharam o dinheiro, soltaram ela. Aí dali ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio a pé. Quando ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o Dr. Zerbini, e ele falava para ela, nos finais de semana você vai para pode sair, que era a folga dela, né? E ela falou, não, eu quero ficar na biblioteca. Então ela lia, né? Ela namorava muito, namoradeira. E namorava chileno, americano, inglês, então, tudo. Engravidou do meu irmão, que é filho de um português, de um marinheiro português, por favor. E aí, ela não podia mais trabalhar em casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi para a rua. E aí ia chegar um político muito importante aqui em São Paulo. Então, quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, eu não sei se era o Lucas Nogueira Garcês que ia chegar, ou se ele era o governo naquela época. Ele colocou todos os pobres num caminhão e jogou lá na favela do Canindé. Por isso, o quarto de despejo, os despejados. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Então ela punha comida em casa e ela ia escrever. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar. Entendeu? Então, veja bem, ela tirava da boca para poder pagar aula de reforço para mim. Matemática, eu era péssima em matemática. Entendeu? Dinheiro de condução, ela se virava. Não tem comida hoje, mas tem o dinheiro da condução. Entendeu? Ia nas reuniões de escola. E o maior sonho dela é que eu fosse professora. A forma como ela escreve é muito marcante, sincera, emocionante e muitas vezes dolorosa.
Ela não usa palavras difíceis, mas o impacto é enorme, porque o leitor sente a fome, o medo e a solidão. Junto com ela, Carolina não cria personagens. Ela fala da vida real, de uma mulher que sonha com um futuro melhor para si e para os filhos. Seu diário, escrito entre 1955 e 1960, foi um raro relato sobre a dura realidade enfrentada por milhares de brasileiros pobres que chegavam às cidades grandes em busca de uma vida melhor. 19 de dezembro. Amanheci com dor de barriga e vomitando, doente e sem nada para comer. Eu mandei o João no ferro velho vender um pouco de estopa e uns ferros. Ele ganhou 23 cruzeiros. Não dava nem para fazer uma sopa. Que suplício adoecer aqui na favela. Pensei, hoje é meu último dia em cima da terra. Percebi que havia melhorado. Sentei na cama e comecei a catar pulgas. O diário, escrito em linguagem simples e direta, foi traduzido para 14 línguas. Se tornou um best-seller nos Estados Unidos e foi elogiado pelo New York Times, o Newsweek Magazine e o New York Herald. Mais do que um diário, Quarto do Despejo é um retrato do Brasil, um país que ainda convive com as mesmas injustiças que Carolina denunciou. É um livro que nos faz refletir sobre empatia, desigualdade e humanidade. Como a própria autora escreveu, enquanto eu tiver papel e tinta, não vou morrer. E de fato, Carolina Maria de Jesus vive até hoje através de suas palavras e da força da sua história. Um ensaio sem igual sobre o significado e a sensação de fome, degradação e necessidade. Um dos mais impressionantes documentos sobre a vida à margem da sociedade já publicados. Uma crônica devastadora, um dramático documento sobre os miseráveis que ao mesmo tempo choca e toca o leitor. Você vai embora que esta casa não é tua. Você vai embora que esta casa não é tua. Você vai embora que esta casa não